Olá, internautas do J+, sábado a gente faz aquela análise do que mais bombou na semana e não se falou em outra coisa a não ser sobre o surpreendente depoimento do Beto Passos na Operação Entre Pater Filium. Vinha, de uma situação, digamos assim, previsível, quando na semana passada ele fez o depoimento, chorou, admitiu, que tinha cometido algo ilícito naquela fase lá da Maus Caminhos, que falava sobre o Christian Mocpa, Prado e Prado. Aí veio essa semana, começou então os depoimentos relacionados à Operação Et Pater Filium na fase em que se fala dos caminhões que ele teria comprado em Curitiba e colocado nas mãos do Josiel Dembinski para que o Josiel então fraudasse processos licitatórios e superfaturasse esses processos. E aí então a gente teve os depoimentos das testemunhas, que também eram algo previsível, bastante dando um contorno sobre os fatos, mas não exatamente entrando nos fatos que levaram à corrupção nesse caso. Mas aí, na terça-feira, a gente tinha ali a certeza de que teríamos depoimentos bastante contundentes. Aliás, na segunda a gente já teria depoimentos bastante contundentes, porque eram dos réus. O que aconteceu na segunda-feira foi que a gente teve o Adelmo Alberti, que é o grande delator, porque ele começou a delatar toda essa situação, e a Amanda Suchari. E os dois deram depoimentos que praticamente repetiram o que eles já haviam falado na colaboração premiada, até porque não poderia ser diferente, senão eles se prejudicariam. Então quase tudo que a gente publicou ali, com raras exceções, foi voltado aí para confirmar aquilo que eles já falaram na delação. E se teve alguém ali que saiu especialmente prejudicado, foi o Nilson Kochaski, porque tanto a Amanda quanto o Adelmo colocaram ele na cena do crime, como diz o Alexandre. Aí, na terça-feira, o que se esperava do Beto Passos era mais ou menos aquilo que ele já fez na Maus Caminhos. Um depoimento se arrependendo, mostrando arrependimento e reconhecendo os seus erros, porque isso já tinha sido reconhecido na colaboração premiada. Quando ele, então, abre a caixa de ferramentas, coloca empresariado, fala do empresariado, que o empresariado, com exceção de apenas um empresário, que daqueles que o procuraram, propuseram coisas ilícitas, o que é bastante complicado, porque ele envolveu muita gente, muita gente ficou certamente ofendida por isso. E aí, então, diz que o Adelmo Alberti mente muito, o que aí, peraí, e o juiz, com toda a razão, interrompeu o depoimento. Se o Adelmo mente muito, e se lá na colaboração premiada com o Ministério Público eles falaram a mesma língua, como que agora muda essa versão? O Adelmo repetiu a versão do Ministério Público. O Beto vem dizendo que ele mente muito, que tem coisas erradas no seu depoimento. Mas se ele está discordando, logo ele tem uma outra versão que não é aquela apresentada ao Ministério Público. De forma correta, o Paulo Glinski, que é advogado do Adelmo Alberti e é advogado do Beto Passos, rompeu então com a defesa, ele não quer mais defender o Beto Passos, foi interrompida a sessão, conversaram e tal, mas na volta o Beto quis continuar com o Paulo não quis, o Paulo e o Luiz Glinski, do escritório Glinski Advogados aqui de Canoinhas. E agora ele tem um prazo para constituir nova defesa. Todos os processos que envolvem ele vão ser jogados para frente, quer dizer, causou um tumulto aí na Et Pater Filium. Se o objetivo era adiar o processo, conseguiu, mas não se sabe se é exatamente isso. O que se imagina é que ele teve a orientação de alguém, que não é o Paulo nem o Luiz Glinski, seus advogados, que agora não são mais, que tentou de alguma forma aí bagunçar o processo por alguma coisa que certamente beneficiará esta pessoa e não o Beto Passos, porque o Beto Passos só se prejudicou com isso. Primeiro que colocou em risco uma colaboração premiada que lhe daria direito a uma pena bastante reduzida, o máximo de 16 anos ele seria condenado, considerando que ele já cumpriu um bom período já na prisão, considerando bons antecedentes, réu primário, tudo isso, essa pena de 16 anos seria reduzida a bem pouco, Agora ele colocou em risco isso daí, não sei se o juiz vai manter esse acordo, se o Ministério vai querer manter, o Ministério Público vai querer manter esse acordo de colaboração premiada depois dessa reviravolta que ele deu no depoimento da semana passada. Então, a gente só pode concluir que quem conversou com ele, quem convenceu ele a dar essa virada de jogo no depoimento desta semana, quis realmente se beneficiar e não beneficiar ele. Ele depois, pelo que a gente soube, tentou demonstrar arrependimento, quis reconstituir, inclusive, a sua defesa, mas não foi possível, disse que estava sob efeito de remédios, algumas pessoas falaram a respeito disso, cogitaram essa questão dele ter dito isso, mas não se sabe exatamente, o próprio escritório dos Glinski apenas emitiu uma nota, não falou mais sobre esse assunto, mas a gente sabe que alguma coisa ali aconteceu.
defendeu. O que exatamente, talvez no futuro a gente descubra. Talvez dentro de algumas semanas a gente descubra. O que vai dizer muito é quem vai defender ele, né? Quem são os advogados que vão defendê-lo? Será que esses advogados já estavam constituídos antes? Parece que não, porque ele mesmo, diante do juiz, pediu que os Glinski seguissem defendendo ele, né? Então não é uma questão de querer trocar de advogado, é uma questão mesmo de alguém que o procurou, alguém que conversou com ele e convenceu ele a fazer uma coisa que, para muitas pessoas que entendem do direito, foi insana. Ele não deveria ter feito isso, porque o benefício maior do que a colaboração premiada estava dando para ele, ele não teria. Ou seja, o juiz pode achar que ele é culpado de tudo, pode achar que ele merece uma pena muito rigorosa e pode até condená-lo a essa pena muito rigorosa. Mas o acordo de colaboração premiado restringe, limita a 16 anos a pena dele. E, como eu já disse, essa pena não vai ser cumprida em 16 anos de jeito nenhum, né, se for mantido o acordo de colaboração premiada, porque tem todas essas questões que ajudam ele a reduzir a pena. E como o Dr. Renato disse, de um jeito ou outro, o Beto Passos deve retornar para a cadeia, ele sabe disso. Agora, o que ele fez então essa semana não tem nenhum sentido diante dessa situação. E talvez a gente vai entender ou nunca entendamos. Depende aí do que vai vir pelas próximas semanas. Essa é a minha análise da semana. A gente segue, claro, com a coluna diariamente e espero você sempre nos prestigiando. Até a próxima.